Olá pessoal, estamos aqui nessa quarta, 28 de agosto. Nem se fosse ensaiado a gente fazia um olá pessoal junto assim. Mas vamos lá, né? Com a nossa lição sobre reforma, consequência do reavivamento. Mais uma vez lembrando, ontem a gente não fez o vídeo, gente, porque justamente estamos naquela fase. Continue orando, você que é universitário, você que não é universitário, ore pelos jovens adventistas que são universitários. E nós nunca podemos esquecer, temos que ter um tempo com Deus. Por mais corrida que seja a nossa vida, é o tempo com Deus que nos dará força para vencer todas quase 11 horas da noite, mas... todas as adversidades. Pois é. Mas vamos lá. É isso aí. O nosso verso para memorizar, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. E hoje o que é que a lição de jovens trouxe pra gente, Carlos? Pondo a casa em ordem. Nós temos a história do rei Josias. Nós vemos que ele subiu ao trono com a idade de 8 anos. E ele subiu em uma situação muito complicada, porque seu pai havia sido assassinado. E ele tinha que também estar mantendo aquele status do governo do seu pai e tudo aquilo. Então imagine a pressão que foi sobre ele, uma pressão muito grande, né? Mas mesmo diante de toda essa pressão, ele, quando tinha 16 anos, ele tomou a decisão de seguir a vontade de Deus de forma radical. Ali em Judá havia uma idolatria muito grande, mas naquele momento ele decidiu se posicionar a favor de Deus e contra essa idolatria. Então ele tomou essa atitude. Nós vimos através disso que ele, jovem, tomou uma atitude tão radical como essa. Nós vemos aí o reavivamento pelo qual ele passou. Nós vemos que o reavivamento de verdade resultou em ações práticas, resultou na reforma, como nós já falamos, né? E o mais interessante é que não é algo que é guardado para si. Nós vemos que esse reavivamento causa atos externos. Como o caso dele, ele mostrou para aquele povo a transformação que Deus havia feito no seu coração, né? Então nós vemos que esse reavivamento deve causar mudanças. E como o caso dele, nós podemos ver uma grande mudança, que é a questão da remoção dos ídolos, mas dos ídolos do nosso coração. Nós temos que começar removendo os ídolos que existem em nossos corações, para que o nosso coração seja um espaço unicamente para Deus, para que Ele somente possa reinar. E consequentemente venha gerar uma reforma externa, né? Amém. E nós vemos também que 6 anos após isso, Josias ele começou a reparar o templo. Nós até já estudamos alguns trimestres, acho que no último trimestre a história dele. E nós vimos que ele achou o livro da lei do Senhor. Pronto, ele poderia achar, ler aquele livro e tudo bem, aprender. Mas ele chamou todos os homens, convocou uma reunião com todos os homens proeminentes da terra de Judá, para que aquelas pessoas pudessem também estar conhecendo ao seu Deus, estar vendo o que Deus tinha a ensinar. Então nós vemos mais uma vez o ato dele levar aquilo que ele estava sentindo, levar o amor daquele Deus que ele conheceu para outras pessoas, né? Aquele Deus que estava operando no coração dele. Então, por essa influência de Josias, Judá seguiu os mandamentos de Deus. Ele mesmo, morrendo aos 39 anos, ele foi considerado e é lembrado como o maior rei de Judá. Então nós vemos que ele, mesmo tendo tido pouco tempo, seu coração ele vibrava através da reforma que Deus havia feito. Então, mesmo com pouco tempo, Deus é capaz de operar transformações enormes e imensas em nossas vidas. Então que nós possamos estar permitindo esse reavivamento, assim como Josias permitiu, que nós possamos estar revolucionando o ambiente que nós vivemos através desse reavivamento. Verdade. A lição de adultos hoje está assim fantástica. Ela trouxe o apelo de Lutero para a reforma, só que baseado nas palavras que aqueciam o coração de Lutero. Lutero surgiu no momento em que as pessoas tinham dúvidas sobre se Deus as amava de verdade, ou se era um Deus totalmente tirano, que era um momento ali das indulgências, tal, que a pessoa comprava a salvação, pagava um dinheirinho ali, comprava tal. E Lutero mesmo viveu um sentimento de culpa muito grande durante um certo período, até que ele teve acesso às palavras especificamente do livro de Romanos. E seria muito interessante se você pudesse ler hoje, agora, olha, Romanos 1, 16 e 17, Romanos 3, 21 e 25, Romanos 5, de 6 a 11 e Romanos 8, de 1 a 4, sendo que até mesmo em Romanos 1 é um dos versículos mais famosos do livro, que fala: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E esses textos todos, eles falam assim, de que a essência do cristianismo é nós entendermos o que é a graça. A graça nós já conhecemos, e algumas pessoas até já tem um clichê já para a graça, que é um dom imerecido.
que eu até costumo ir um pouquinho mais além, dizendo que esse dom imerecido é o próprio Jesus, que nós não merecíamos ele vir morrer por nós. Só que um ponto-chave da graça é o significado do porquê que isso aconteceu. Jesus veio morrer para que, nós já lemos esse texto algumas vezes, está até em Romanos, para que através ele assumiu a nossa morte, a morte que nós somos pecadores e merecemos, para que nós pudéssemos ter direito à sua vida. Então, já que quando isso acontece, eu morro para o pecado e assim automaticamente eu passo a viver a vida de Jesus. E agora vocês conseguem entender como fica mais claro e específico o termo reforma? Eu morrer, deixar de ser quem eu sou, para assumir agora uma nova natureza, com novos hábitos e com novas perspectivas. Esse é o contexto principal e que nós precisamos entender sempre. Olha, quando nós entendemos o poder da graça, nós teremos a nossa vida transformada. Porque se nós morreremos para o pecado, assumiremos a natureza de Jesus. Em suma, é isso, e que se torna totalmente espetacular. Para alguns isso pode ser loucura, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Mas para nós chega a ser muito simples. Olha, a reforma é Jesus viver em mim. Porque Ele veio para assumir o castigo que eu merecia e agora sim eu assumo a salvação e a eternidade que Ele merece. Muito bom e espetacular. E essa verdade é a base de todo o revivamento e reforma de vida. Eu preciso entender que eu preciso morrer para o pecado e ter a vida de Jesus em mim. É isso aí, pessoal. Até amanhã. É isso aí.